Bom dia, turma. A gente vai dar continuidade à nossa aula de matemática, né? Que tem como conteúdo hoje os números naturais, certo? Essa imagem a gente vai ver alguns exemplos de o que é números naturais, certo? Os números naturais são todos os números positivos, incluindo o zero. Esses números podem ser representados da seguinte maneira: escrita, ou seja, por palavra. Exemplo: 11 em português, undes em latim, né? E esses outros nomes aí, 11 em espanhol e 11 em inglês. Aí, símbolos, nos símbolos também, né? Exemplo: 11, símbolos índio-arábico. 9 ou 11, símbolo romano. 3, símbolo índio-arábico. E 11, símbolo romano. O termo é usado para dar ideia de quantidade de elementos de um conjunto. Já o numeral é o termo usado para representar um número. Como já vimos, essa representação é dada por palavras ou símbolos. Então, a gente vê alguns exemplos aqui, né? De como a gente pode representar os números naturais, escritas e símbolos, certo? Nessa outra imagem, a gente vai observar para que serve o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ou o conjunto dos inteiros não negativos, representada pelo símbolo, é a nossa principal ferramenta de contagem. Eles são, basicamente, os números que usamos para contar 2 carros, 12 ovos e 3 pessoas. A gente pode observar que o conjunto dos números naturais é o conjunto dos inteiros não negativos. Não é isso? Agora a gente vai ver o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais é indicado pela letra maiúscula N e é representado por todos os números não decimais iguais ou maiores que zero. Deixa eu ver aí, ó, na imagem, o N maiúsculo e os números até o 15, né? Quando tiramos o zero desse conjunto, obtemos um subconjunto denominado de conjuntos dos números naturais não nulos, que é indicado pela letra maiúscula N, como o asterisco, então fica N, lê-se N asterisco ou N estrela, certo? A gente pode ver que é um asteriscozinho em cima do N, né? Então, a gente lê N asterisco ou N estrela, certo? Que a gente vê o N asterisco, os mesmos números que a gente viu em cima, só que tirando o zero. Então, ele fica só denominado como um número não nulo, certo? Que fica também, ele é denominado como conjunto de números naturais não nulos, certo? Agora a gente vai ver aqui em que situação usamos números naturais, né? Os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem ou um código ou fazer uma medida à sequência formada pelos números naturais e empregada em todas as situações é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nós podemos utilizar o símbolo para representar esse conjunto numérico. Não pare agora, certo? Então, a gente pode usar os números naturais para fazer uma contagem, estabelecer um código, certo? Estabelecer uma ordem também
e fazer também uma medida, né? Que nessa outra imagem a gente pode ver quais os números que não são naturais, né? Os números naturais, os números não naturais e não inteiros são os números decimais. Então, a gente pode observar que os números não naturais, né, são os números decimais. E também os números decimais, eles não são inteiros também, certo? Esta questão está relacionada com o conjunto numérico. Os conjuntos dos numéricos são formados pelos números e são utilizados para classificá-los conforme a característica em comum. Então, os conjuntos numéricos são formados pelos números, não é isso? E são utilizados também para classificar conforme uma característica, ok? E agora a gente vai ver representação geométrica dos números naturais, né? A representação geométrica dos números naturais é feita da seguinte maneira. Construímos uma reta, em seguida estabelecemos um ponto de origem. Em um intervalo iguais, fazemos uma sucessão acrescentando uma unidade anterior. Isso aí como a gente pode observar, né? A reta construída. Começamos do zero. A gente também vai ver um pouco dos números naturais pares e ímpares, certo? Os números naturais pares, qualquer número determinado em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo: 0, 4, 22, 28, 36, 54. Eles são pares, não é isso? Números naturais ímpares. Qualquer número determinado em 1, 3, 5, 7 e 9. Exemplo: 11, 15, 27, 49. Eles são ímpares, não é isso? Então, gente, já que a gente vai trabalhar números naturais pares e ímpares, eu trouxe aqui alguns exemplos de os números naturais ímpares, né? Que a imagem diz: quais são os números naturais ímpares? Assim, o conjunto dos números naturais ímpares são os naturais que não são múltiplos de 2. Esse conjunto pode ser escrito da seguinte maneira: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21. Como a gente pode observar, o conjunto dos naturais ímpares são todos os números que não são múltiplos de 2. Por que não são múltiplos de 2? Porque eles são ímpares, certo? O conjunto dos números ímpares pode ser obtido pela multiplicação de todos os números naturais por 2 e adicionando 1. Então, a gente pode observar que os números ímpares podem ser obtidos pela multiplicação de todos os números naturais por 2, não é isso? E adicionando 1. Então, se os números ímpares não podem ser múltiplo de 2, porque 2 é par, então se a gente multiplicar por todos os números naturais por 2 e adicionando 1, então os números ímpares vai ser múltiplos de 3, é isso? A gente pode observar essa imagem novamente. Números naturais pares, que é qualquer um número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, não é isso? E por isso, qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. Tem alguns exemplos aqui, né? Exemplo de 0, 4, 22, 28, 36, 54. São esses números, como eu falei anteriormente, os pares são divisíveis, múltiplos de 2, não é isso? E os ímpares não são múltiplos de 2, certo? Então, gente, esse foi o vídeo da aula de hoje. Estarei colocando a atividade no grupo. Se vocês não entenderam, me perguntem, certo?
Estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês e ajudar na atividade, claro, né? Qualquer dúvida me procurem. Estarei aqui sempre para tirar qualquer dúvida de vocês, se não tiverem entendido, né? Então, mais uma vez, se não tiverem entendido, me perguntem, que eu estarei para ajudar vocês, tá bom? Tenham um bom dia.